Acho que quem estava lá na outra sessão deve ter ouvido eu falar que eu não sou do campo de saúde, não sou do campo da saúde, eu sou do terceiro setor desde 98 e tenho visto uma evolução muito grande do desenvolvimento desse terceiro setor, mas essa evolução nos permite, inclusive, hoje olhar para o setor com um pouco mais de olhar crítico, um olhar mais analítico, né? E as duas experiências que a gente vai ouvir, né, enfim, as reflexões de duas pesquisas que foram realizadas vão trazer para a gente uma boa reflexão sobre esses profissionais do terceiro setor, né? Quem são esses profissionais? Quais são as dificuldades que esses profissionais passam no seu dia a dia? Quais são as dinâmicas do setor que estão institucionalizadas, que são práticas, que são culturais já e que exercem uma enorme influência sobre o bem-estar desses profissionais? E aí, só para a gente poder ter uma noção, né, do que a gente está falando, eu queria começar só falando um pouco do tamanho do terceiro setor, né? A gente tem hoje no Brasil, segundo dados, né, da existência aproximada de 815 mil organizações não governamentais no Brasil, de diferentes tamanhos, de diferentes naturezas, né, de ações, áreas de trabalho. E o que é importante a gente pensar é que essas organizações não governamentais normalmente ocupam lacunas sociais. É bem importante a gente lembrar que essas organizações são aquelas que estão trabalhando tentando exercer, né, de alguma maneira, ou fazer com que as pessoas tenham os seus direitos exercidos. E são N direitos, né? Direito à saúde, direito à educação, né? Existe uma certa invisibilidade. Eles trabalham com aquilo que muitas vezes é invisível e essas instituições muitas vezes são invisibilizadas, né? A gente pouco conhece dessas organizações não governamentais. E aí, só que elas são super relevantes. Eu só vou trazer um dado aqui para a gente, só um caso. Assim. Primeiro é que essas organizações elas nascem da sociedade civil, né? Que, de alguma maneira, se posiciona, se vê inconformada ou com a vontade de mudar alguma realidade dentro da sociedade e que se movimenta, que se organiza, né? Então, só para a gente poder... Muitas dessas organizações que são invisíveis para a gente, às vezes foram muito relevantes para diversos direitos que nós temos hoje exercidos no nosso dia a dia. Só para a gente poder lembrar que o teste do pezinho, que é um exemplo, trouxe um exemplo que todo mundo aqui passa, né? Ou passará um dia, se for mãe, sabe que em qualquer hospital, quando uma criança nasce, ocorre o teste do pezinho que vai identificar se a criança tem algum tipo de deficiência ou uma propensão, uma questão genética que possa exercer algum tipo de impacto na sua vida, né? Tudo isso foi um trabalho de muitos anos exercido pela APAE de São Paulo. A APAE de São Paulo lutou por muitos anos porque simplesmente atendia muitas crianças com deficiência dentro do seu trabalho e percebeu que grande parte dessas crianças que eram atendidas não precisariam estar lá se tivesse tido o teste do pezinho, porque foi a ausência do teste do pezinho que exerceu uma influência sobre elas, sobre o problema, a deficiência que elas têm. Então, esse é só um exemplo da importância dessas organizações. Todos nós, minha filha fez o teste do pezinho, provavelmente muitos de nós, até os mais jovens, fizeram o teste do pezinho desde pequeno. Por que isso acontece? Porque teve uma organização que movimentou e tornou visível algo que era invisível para a sociedade. Então, o que a gente vai discutir aqui hoje, né, primeiro que esse setor, além de ser grande e relevante, é um setor que tem uma relevância, inclusive, econômica. A gente tem tentado, dentro do setor, mostrar a relevância do nosso trabalho, né? Então, recentemente foi feito pela FIP, mais a Cital, que é uma organização também do terceiro setor, uma pesquisa que mostrou que 4,27% do PIB brasileiro é contribuição do terceiro setor, porque as pessoas trabalham, recebem recursos, obviamente dinamiza a economia, né? E 5,88% dos empregos gerados são empregos do terceiro setor. Né? Então, vocês percebem que é uma força de trabalho gigante, pessoas que estão no dia a dia trabalhando com aquilo que é invisível para a gente e é relevante para muita gente. Então, hoje o que a gente vai discutir aqui, com a presença da Aline, que é da Fomenta, Aline Santos, que é da Fomenta, que é uma organização que é razoavelmente nova, mas
causado bastante discussão e discussões e reflexões muito importantes dentro do setor. Vai trazer para a gente uma reflexão sobre o que é que a pesquisa que eles realizaram, né, sobre saúde mental dos profissionais do terceiro setor, o que isso trouxe de reflexão para a organização e para o setor. E a mesma coisa o Rodrigo Alvarez, que também está na luta aí no terceiro setor há bastante anos, junto comigo também, né? A gente já está ficando meio dinossauro do setor. Mas o Rodrigo é da Mobiliza, uma organização que trabalha bastante com captação de recursos, é a causa, né, mobilização de recursos com organizações, e a Mobiliza fez uma pesquisa com os profissionais de captação de recursos, né, com esses que estão tentando captar recursos para essas organizações. Então, eu queria passar primeiro a palavra para a Aline, para ela trazer para a gente um pouco como foi essa pesquisa, por que ela foi feita e o que é que ela traz de reflexões para a gente poder pensar nessa força de trabalho tão importante e tão invisível, né? Primeiro, eu quero, antes de me apresentar, eu quero convidar vocês que estão mais ao fundo, por favor, se puderem ficar mais pertinho da gente, não se sintam pressionados, mas porque a gente pode conversar. E aí a gente conversa sobre o que a gente sabe, o que a gente não sabe, e o que a gente constatou, e o que a gente não tem a menor ideia que acontece. Então, eu sou a Aline Santos, estou aproveitando que está filmando aqui. Eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos cacheados na altura dos ombros, estou vestindo uma blusa branca e uma saia rosa, tenho 40 anos. Esse é o meu sinal, caso você use Libras. Esse é o meu sinal. Eu trabalho na Fomenta há um pouco mais de um ano. A Fomenta é um negócio social que conecta institutos a organizações da sociedade civil que estão transformando os territórios. Então, a Fomenta ela oferece formações que são de gestão, inovação, com essa ideia de melhorar no melhor sentido, tá, gente? Ajudar a desenvolver essas organizações para que elas gerem mais impacto. Então, a gente conversa muito sobre captação de recursos, sobre como oferecer melhor os serviços para aquela comunidade, como se comunicar melhor com os públicos de interesse e assim por diante. Então, o nosso público prioritário são as organizações da sociedade civil. E aí, nesse trabalho de conversar sobre gestão, a figura da liderança e desses trabalhadores são essenciais para que esse trabalho aconteça nos territórios. E aí, entendendo que essa figura ela pode ser do campo de mobilização daquele território, quanto de motivação dentro daquela organização, foi de entender, e aí, como será que está a cabeça dessa pessoa que está ali à frente daquela organização? E aí, e de mapear quais são os desafios que estão postos no setor, que são específicos do setor, e que, para isso, a gente possa pensar em caminhos para ajudar essas lideranças e essas organizações, né, a avançar. Os resultados da pesquisa, eles não são muito diferentes do que a gente conhece de estatística do mundo do trabalho, a forma como a gente se relaciona com o trabalho. O que ele vai ter são alguns ingredientes um pouco diferentes e que vão fazer paralelos com alguns mitos que a gente costumou ouvir na iniciativa privada. Como, por exemplo, na iniciativa privada diz: tenha o seu propósito, não é mesmo? Persiga o seu propósito. No terceiro setor, todo mundo trabalha com uma causa, todo mundo está ali mergulhado no propósito. E isso não evita que aquelas pessoas adoeçam. Entende? É por conta, em algumas situações, desse propósito que elas adoecem. Porque nada mais importa, só aquele propósito, mesmo que elas estejam numa situação de vulnerabilidade financeira. Porque aquela organização não consegue remunerar aquela equipe. Portanto, ela trabalha de forma voluntária. Mas isso não quer dizer que ela trabalhe menos, porque ela vai precisar de uma outra fonte de renda remunerada. Então, ela vai trabalhar uma jornada longa sem remuneração, mais a jornada remunerada e a vida acontecendo. Então, a dinâmica que se estabelece no setor, e aí a gente vai olhar do ponto de vista sistêmico, a forma como o investimento social privado, ou seja, que os investidores colocam dinheiro naquele setor, faz com que isso continue acontecendo.
As organizações têm acesso a poucos recursos, elas não conseguem investir numa melhora daquela organização, da gestão. Eu continuo com uma equipe mal remunerada, embora muito bem formada, e aí eu trabalho com projetos anuais. Eu não sei se amanhã eu vou estar empregado, se eu vou ter que voltar a ser voluntária, porque aquela causa é muito importante para mim. E aí, essa experiência entre mulheres vai ser diferente, obviamente. As mulheres são maioria no setor. A experiência das pessoas negras vai ser diferente por conta de todas as dinâmicas sociais. E algumas organizações, dependendo da causa que ela se relaciona, pode ser que aquelas pessoas que trabalham podem ter questões complexas. Então, imagine alguma causa de emergência climática ou de acolhimento de situações de violência, a pessoa se relaciona o tempo inteiro com aquela situação e ela não tem um espaço de respiro para suas próprias questões. E, muitas vezes, quando alguém se conecta com uma causa, geralmente é porque foi atravessado por alguma questão. Então, imagine que aquela pessoa fica vivendo aquilo o tempo inteiro. E as organizações, com uma equipe super enxuta, precisam continuar existindo, e aí não tem espaço para conversar sobre os incômodos. Não há o espaço para deixar isso emergir. E aí eu queria trazer um dado, que não é da nossa pesquisa, mas que é muito inspirador, que ele diz o seguinte. Ela foi feita com empreendedores sociais de alto impacto da América Latina e do Caribe. E aí eu vou convidar vocês para que olhem aqui, ao lado de vocês, para este público, e ela vai dizer a seguinte proporção. 6 em cada 10 pessoas têm sintomas de burnout moderado. E 3 em cada 10 exibem severos sintomas de mal-estar psicológico. Olha do lado. Seria todo mundo aqui. É sobre isso que a gente está falando. É nesse lugar que o propósito nos sustenta. E essa dinâmica, como a própria Silvia trouxe, é invisível. Porque essa pesquisa, tanto a pesquisa que a Fomenta trouxe, quanto da ABCR vai trazer, ela ajuda a nomear aquilo que se vê todo dia. Ela ajuda a tangibilizar, a concretizar com dados aquilo que está na rotina de todos esses profissionais. E agora que a gente está num movimento de falar sobre saúde mental, e ao longo desse evento a gente viu várias sugestões de práticas, de olhar para o indivíduo e perceber que isso não é suficiente. Porque, do ponto de vista sistêmico, é muito mais complexo. Não há condutas individuais que vão resolver. Do ponto de vista organizacional, a gente pode criar espaços, mas o setor, a dinâmica do setor, faz a manutenção desse adoecimento. Quer dizer que tudo está perdido? Não, não quer dizer, calma. E aí, o que a pesquisa traz de sugestão é, a gente começa fazendo espaços de conversa. As organizações, 70% dos trabalhadores diz que não percebe ações intencionais voltadas para a saúde mental e bem-estar. E dos lugares que tem, existe espaços de oferecimento de terapias, existe um espaço para conversa, de conversas difíceis, existe um psicólogo na equipe, provavelmente por conta do serviço oferecido para aquela organização, existe um incentivo para que essas pessoas vão em busca de cuidado. Mas, por outro lado, 67% dos trabalhadores trabalham aos fins de semana. Eles não têm espaço de descanso. Eles têm jornadas longas de trabalho. Então, a conversa não é suficiente. Entende? É bem complexo. Então, essa pesquisa ela nos ajuda a olhar para essa pessoa que está no terceiro setor para nomear essa dinâmica e pensar em caminhos de todas as camadas dessa interação, de todas elas. Então, o número excessivo de tarefas, essa sobrecarga que está adoecendo,
esse burnout motivado por essa paixão de causa. Tudo isso, nomear isso, é buscar caminhos para a gente mudar. Porque tem as pessoas adoecidas da iniciativa privada, vou trabalhar no terceiro setor, porque eu vou melhorar minha vida. Aí ela chega lá e, ô, minha linda. E aí eu queria checar com vocês, antes de passar a palavra, se a gente tem aqui trabalhadores do terceiro setor. A gente já vai conversar. O que eu falei aqui reflete a realidade de vocês? Sim? Não? Então, todo mundo já se viu em algum momento deste cenário. E, infelizmente, é da maioria das organizações. Algumas conseguem oferecer remunerações justas, algumas conseguem oferecer espaços de trabalho seguros, no sentido de deixar emergir coisas complexas de insatisfações, etc. Outros não. Outros estão ocupados, tentando fazer o seu trabalho, e é o suficiente. Então, não há juízo de valor aqui na minha fala. Tipo, eles deveriam. Não deveria nada. É uma dinâmica que está posta. E aí, o nosso papel, como pessoas que estão no setor, como que a gente constrói caminhos? Porque também as inovações sociais nascem desse setor. Então, como a gente também, que fica buscando fóruns, como você trouxe do exemplo do exame do pezinho, como a gente também pode buscar caminhos, outros caminhos, que a própria iniciativa privada também não conseguiu resolver. Então, que caminhos são esses? Ontem, a Fomenta lançou um material, que é suporte dessa pesquisa, que é como criar espaços de conversa na organização que você está. Que dinâmicas, como que você organiza, como você divulga, quem pode fazer, numa tentativa de, beleza, agora que você sabe, vamos começar conversando? Então, a gente lançou ontem, está no portal do Impacto, no mesmo lugar que está a pesquisa. Então, se você quiser conhecer ambos os materiais, é só procurar no Google, Fomenta com PH, Portal do Impacto, Pesquisa de Saúde Mental no Terceiro Setor, ou rodas de conversa para profissionais do terceiro setor. Beleza? Legal. Bom, primeiro, obrigado, Silvia, pelo convite, e Aline por ter começado. Não sei o quanto eu tenho de novo a agregar. Primeiro, prazer à plateia. Meu nome é Rodrigo Alvarez, eu trabalho no terceiro setor há quase 30 anos, especialmente no tema do financiamento das organizações. Me interessei por esse tema e hoje tenho uma empresa de consultoria chamada Mobiliza, que presta serviços de consultoria para organizações da sociedade civil no tema de captação de recursos, né? É o tema em que a gente atua. Então, tema super de nicho. Eu fiquei muito preocupado de falar de um tema que é tão específico, né? Para uma plateia que a gente não sabia se era uma plateia que está no setor, mas eu acho que as reflexões que a gente traz aqui, elas podem ser extrapoladas até para outros campos de conhecimento. A primeira coisa que eu, assim, pensando por que a gente está nessa história, né? Eu queria ler algumas frases a gente fez um estudo, como a gente trabalha muito com profissionais de captação de recursos, que são trabalhadores típicos do terceiro setor, né? E como a gente acompanhava o dia a dia desses profissionais que estão também no setor e também estão adoecendo, a gente quis explorar um pouco mais a fundo. Então, a nossa pesquisa, ela inclusive faz diálogos com a pesquisa que a Fomenta tinha feito. A pesquisa da Fomenta saiu um pouco antes e enfim, confirma uma série de coisas e traz algumas especificidades desse profissional, que é um profissional típico do terceiro setor. Algumas frases de pessoas que participaram do estudo. Eu me sentia meio isolado, como um outsider, com medo de pisar na bola e colocar tudo a perder. Algumas pessoas, principalmente mais velhas e de mais tempo de casa, chegaram a demonstrar desprezo por mim e pelo meu trabalho. Eu fiquei 7 meses, essa é uma outra pessoa, tá? Fiquei 7 meses nessa organização e perdi 7 quilos sem mudar nenhum hábito alimentar ou de prática esportiva.
meu sono ficou extremamente prejudicado e meu humor fora do trabalho mudou demais. Eu já vivi, outra pessoa, já vivi crise de ansiedade com grande desgaste emocional quando manifestei psoríase nas mãos. Outra, eu sempre senti essa responsabilidade muito grande e vivia em estado de alerta, com medo de não conseguir captar recursos suficientes e meus colegas ficarem sem emprego. E a última, uma vez uma chefe minha falou para eu colocar uma mini saia para ir para Brasília para aprovar um projeto que estava empacado. Ela falou para eu colocar uma mini saia e marcar uma cerveja após o expediente. Dá até vontade de rir, mas isso abala o nosso psicológico. Então, esses são alguns depoimentos que, ao longo da minha carreira, são símbolos de coisas que eu ouvi de muita gente que trabalha no setor, especialmente no tema de captação de recursos, né? Na nossa pesquisa, a gente pediu para as pessoas responderem em que parte do espectro, a gente pegou um espectro de saúde mental que vai desde em crise até prosperando com excelência, vamos dizer assim, né? Em crise é quando a pessoa está muito ansiosa, está com problemas de saúde já, quer dizer, está em pré-burnout ou já está burnoutando, né? 10% das pessoas que responderam à pesquisa disseram que estão nessa faixa do espectro. E 53% estão na faixa lutando, né? Que é uma faixa de ansiedade, de estresse e tal. Não é uma faixa em que você está trabalhando bem, vamos dizer assim. E se a gente está falando de um setor que precisa de recursos para resolver os maiores problemas da humanidade, ou que tem um papel na resolução dos maiores problemas da humanidade, que a gente vive hoje, né, para citar alguns, né, a gente olhar mudanças climáticas, desigualdades sociais e depressão, que são tidos pelo MIT como 3 grandes problemas estruturais da humanidade, né? As mudanças climáticas é a desconexão do ser humano com a natureza, as desigualdades sociais, a desconexão do ser humano com outro ser humano, e a depressão, a desconexão do ser humano com ele mesmo, né? Então, se a gente olhar para essas grandes questões que a gente vive na nossa era, vamos dizer assim, não é possível a gente pensar que a sociedade civil organizada não tem um papel preponderante na discussão desses problemas, né, em colocar luz sobre esses problemas. Então, se a gente está falando que a sociedade civil organizada tem um papel preponderante em relação a esses maiores problemas da humanidade, por que a gente não está olhando para essas organizações e dando uma atenção a como essas organizações gerem o seu dia a dia, porque a sua capacidade de gerar melhores impactos para esses problemas que a gente está dizendo que são os maiores problemas da sociedade, as questões de gestão, ou como essas organizações mobilizam recursos, se elas são fortes o suficiente, se conseguem usar esses recursos para gerar impacto, é fundamental para a nossa sobrevivência, mas a gente não está botando a energia necessária para fazer com que isso aconteça, né? E quando, assim, para finalizar a minha fala, o que a gente constatou na pesquisa, além de questões óbvias, né, e que corroboram a pesquisa da Fomenta, olhando especificamente para a captação de recursos, a gente olha assim, bom, quais são os maiores estressores, né, motivos de estresse, né? Basicamente, as nossas 2 pesquisas concordam em dos dois principais estressores que eu resumiria em pouco recurso e muito trabalho, vamos dizer assim. Acho que esses são os 2 maiores estressores, né, de quem trabalha no setor. E tem um terceiro, para quem é profissional de captação de recursos, que apareceu muito forte, que é a falta de integração dessa área com o restante da organização. Espera-se que essa área seja, que venha um lobo solitário, né, que vai trabalhar sozinho ou sozinha e que vai buscar os recursos e que vai, né, se virar nos 30 ou tirar um coelho da cartola, né, ou encontrar o caminho das Índias, né? Tem várias imagens que a gente pode conectar com o imaginário do que se espera desse profissional, que são imagens, assim como a imagem que a Aline trouxe, né, desse profissional que trabalha com o propósito, né, essa imagem idealizada, né, porque a imagem que a gente tem, né, com quem trabalha no social é Madre Teresa de Calcutá, né, essa imagem da pessoa que se despe, né,
dos seus interesses pessoais em nome dos interesses coletivos, é uma imagem muito forte que a sociedade tem da gente, né? Mas eu tenho 2 filhos que estão na faculdade, tenho contas para pagar, né? Assim como todas as pessoas, como todos os brasileiros, né? Claro que a gente é de um setor que, de certa forma, como a gente está querendo avançar do ponto de vista civilizatório, é óbvio que é um setor que tem estresse. A gente não vai dizer que, enfim, um defensor de direitos humanos vai viver uma vida de boa. Não vai, né? Vai viver uma vida com estresse. Agora, esse estresse, quando ele chega num nível insustentável, o que a gente está fazendo é não aproveitando todo o potencial dessas pessoas que estão dedicadas a resolver esses maiores problemas da humanidade, e isso, obviamente, é perda de recursos. A gente está escoando recursos que deveriam estar sendo utilizados, né, de energia, de tempo, de capacidade mesmo, né? Se as pessoas não estão trabalhando com vontade, com o melhor da cabeça delas, a gente está jogando dinheiro fora, né? No final das contas é isso. O último dado que eu queria trazer da nossa pesquisa a gente pergunta para as pessoas se elas identificam que há algum risco delas desistirem dessa carreira, né? E 62% disseram que sim. Existe um risco alto delas desistirem da carreira. Imagina, um alto investimento no desenvolvimento dessas pessoas. A gente, não sei vocês, que a gente tem um certo apagão de talentos no setor. Em captação de recursos, por exemplo, é notável. Assim, eu não vejo, eu faço processos seletivos para contratar gente, né, para trabalhar com captação. É incrível, assim, não tem gente que hoje se forma e fala assim, eu quero trabalhar com captação de recursos no terceiro setor. Né? É uma carreira almejada, assim, sonhada, né, por muita gente. Então, bom, eu vou terminar por aqui, porque eu acho que seria legal se a gente pudesse fazer interação com vocês. Silvia. Deixa eu ver aqui o que você falou. Isso aqui não está funcionando. Dá para vocês ligarem o outro? Oi? Alô? Não? Vai lá, vê se você sabe. Agora, foi. Pode fazer a pergunta. Boa. Gente, primeiro, assim, parabéns pela fala. Eu conheço bem as duas organizações. Não conhecia vocês pessoalmente, mas conheço bem as organizações, porque me sinto muito... muitos sentimentos vieram, porque eu sou esses 60 e poucos %, porque eu agora não estou no terceiro setor, mas a minha trajetória na área de impacto começou no terceiro setor 11 anos atrás, depois que eu saí do segundo setor para trabalhar no terceiro, depois de uma viagem que eu fiz para o Quênia, que foi muito transformadora na minha vida. E quando eu voltei, eu fundei uma ONG chamada Litro de Luz, que hoje é uma ONG grande, relevante a nível do nosso trabalho. Então, foi há 11 anos atrás que o Litro surgiu, no final de 2013. E por isso que eu conheço a Isa, por exemplo, que foi uma das fundadoras, né, eu acho, da Fomenta. Conheço muita gente do setor. E eu desisti de trabalhar no setor. Primeiro, assim, os lugares mais não saudáveis que eu trabalhei na minha vida foi no terceiro setor, não foi especificamente no Litro de Luz, eu já tinha saído da presidência, mas eu acho que também tem um ponto que pesa, na minha opinião, é que o terceiro setor, a gente trabalha tanto olhando para a saúde do outro, que a gente tem um nível de coerência que precisa ser atingido, e quando a gente está num ambiente incoerente, isso é muito sofrido, pelo menos era assim que eu sentia. Como assim a gente fala muito a público sobre coisas belas e sobre a saúde dos outros, mas quando a porta fecha, a gente está dentro de casa, é um ambiente tóxico. Tem um TED Talk muito conectado com a sua fala, que é do Dan Pallotta, que eu gosto muito, que o nome do TED é The Way We Think About Charity is That Wrong? Né? A forma que a gente pensa sobre caridade está completamente errada. Assim, e aí ele fala sobre essa crise de talentos também, porque um dos problemas muitos dos investidores que vão levar recursos para dentro das organizações, muitas vezes esse recurso é amarrado e não pode ir para overhead. Esse custo não vai para a equipe. Eu ia falar isso.
Então, você é obrigado a apresentar nota fiscal de tudo, porque só pode ser conectado ao impacto na ponta. Mas se você não tem uma equipe para entregar isso, o que adianta? A empresa não pode investir em marketing para captar recursos, por exemplo, não pode investir em pessoal, então você fica com uma equipe completamente restrita para poder entregar aquilo. E aí, enfim, e aí ele traz essa provocação de que se você é um profissional muito qualificado, se você é um profissional bom, faz mais sentido hoje você sair do terceiro setor e ir para um segundo setor ou empreender, que você vai ganhar muito mais dinheiro, e aí com esse dinheiro você consegue pegar parte desse recurso e doar para alguma instituição, e se bobear ainda virar conselheiro e ter um papel de fala dentro dessa organização, né? Então você consegue até cuidar talvez do seu propósito sem precisar mais trabalhar no terceiro setor. E eu saí do terceiro setor na pandemia, porque eu trabalhava para uma organização internacional da Califórnia, que trabalhava em 4 países, Brasil, Senegal, Equador e Índia. E na pandemia, porque isso é muito comum também nas grandes crises, a primeira torneira que fecha é a nossa, é a do terceiro setor, é a primeira torneira que fecha. Então, basicamente, todos os nossos investidores deram muitos passos para trás, não tinha mais como manter uma operação, eram 83 funcionários a nível mundo. Em plena pandemia, com uma filha recém-nascida também, eu fui demitido, junto com essas 83, e falei, cara, e agora? E foi quando eu entrei aqui no grupo, porque eu procurei, eu falei, eu não quero mais terceiro setor, eu vou agora para o segundo setor, quero liderar a área de sustentabilidade dentro de alguma empresa. E hoje, honestamente, eu tenho uma saúde financeira e uma saúde espiritual, por exemplo, muito maior do que na minha época do terceiro setor. Então, enfim, é mais um desabafo. É um baita assim, depoimento. Aí, se vocês dois me permitem falar, eu quero falar alguma coisa. Não, porque o lugar de voz é deles, não é meu, mas eu não posso ficar de boca calada em relação a isso, porque eu tenho uma opinião muito forte em relação a isso. Porque, para mim, a responsabilidade dessa situação de escassez que contribui tanto para que as pessoas do setor vivam o que você está vivendo, isso é um baita depoimento de como a gente perde talento dentro do terceiro setor, simplesmente porque a gente tem poucos doadores na sociedade. Eu não vou fazer essa pergunta porque eu não quero inibir as pessoas, mas eu trago a reflexão. Quantos de nós aqui dentro dessa sala somos doadores? Existe, o Rodrigo pode dizer o quão difícil é para uma organização conseguir construir uma base de doadores pessoa física. É fiel, exato. A quantidade, se você tiver dentro de uma organização social uma boa base de doadores individuais, isso te dá autonomia, né? A organização consegue exercer melhor o controle sobre o seu orçamento. E por que ela consegue mais? Não é só porque tem mais recurso, porque os recursos ali são livres, mas é porque existe um outro canal, na minha opinião, de solução para isso, que é a gente mudar a cabeça do doador institucional e do doador pessoa física de alta renda. Esses doadores, eles, como você bem colocou, eles entram com muita vontade de exercer influência sobre aonde que seu recurso vai ser canalizado. E isso assim, não pode investir em overhead. Ou seja, se ele estivesse dentro de uma organização, ainda vivendo uma situação como essa, ninguém poderia aumentar o salário dele, porque ele não poderia. O orçamento da organização tem que ir para projeto, a grande parte deles, né? Que é o que você acabou de falar. A organização trabalha por projeto. Enquanto tiver doador para doar para o projeto, eu continuo aqui trabalhando. Se não, eu não tenho como. Então, para mim, existe uma mudança que é societal, na minha opinião. Não é uma mudança só Óbvio que depende do setor, que o setor precisa mudar, mas eu acho que a gente, como sociedade, precisa também exercer essa capacidade de escolher as suas próprias causas e doar para essas causas. Porque, se eu dou, eu aumento a autonomia, a independência dessa organização para ela efetivamente exercer o papel que lhe cabe. Senão, as organizações da sociedade civil serão espaços de domínio do doador. E não domínio dos ativistas. Exato, é uma atitude efetivamente de colonização, né? A gente, quando fomos colonizados, boa parte dos nossos recursos eram utilizados sobre domínio da coroa. É isso, né? É um modelo, vamos dizer assim, moderno, contemporâneo, de exercício da colonização.
né? E quem normalmente doa é quem tem recurso, quem está numa situação de... uma população elitizada, que vem de uma realidade, obviamente, tem muita sensibilidade, mas muitas vezes não tem, vamos dizer assim, a reflexão, né? Eu diria até a consciência de que de recurso, quando ele entra dentro de uma organização da sociedade civil, você pode até ter um pacto de que o recurso vai ser canalizado para aquilo. Mas, sobre o ponto de vista jurídico, o recurso é da causa, é da organização, e ela tem que passar por um mecanismo de governança da organização. Então, eu trago isso, me desculpem, mas é porque mexeu comigo, porque eu tenho uma... Isso, para mim, me inflama, sabe? Porque é uma questão muito forte para mim. Eu já tive no lugar de doar, eu já tive no lugar de receber doação. Raquel também já teve... É hercúleo o trabalho de... Só se você esteve no lugar de captar recursos, porque aí você vai ter que sair para cuidar do recurso necessário para a organização, é que você entende o que o Rodrigo está falando. Você carrega o peso nas costas de toda uma causa, de toda uma organização, né? Enfim, tem mais uma pergunta. Se vocês quiserem falar, fica à vontade. Vamos ouvir o pessoal. Ai, obrigada. Se eu tenho o quê? Eu? Eu não. Não, mas... não tem. Me apresenta ela. Eu queria adicionar um comentário assim. Quando a gente fala em saúde mental dos profissionais do terceiro setor, eu estou entendendo que é dos profissionais como um todo do terceiro setor, não só dos captadores. Eu entendo que assim os dois pontos que a Aline trouxe, questão de falta de recurso e excesso de trabalho. Mas eu somaria a um terceiro ponto, que eu não li as pesquisas, eu vou ler ainda as pesquisas que vocês fizeram, mas é também a gestão da organização, a alta gestão da organização, porque se é uma gestão que atribui à equipe a falta de recurso e aumenta a carga de trabalho para essa equipe, aí a coisa realmente, saúde mental não existe. Então, se você... Os profissionais que estão ali, eles têm que ser olhados e cuidados e respeitados ao ponto de que eles são pessoas com vida fora daquele trabalho e que eles não são responsáveis por solucionar a crise climática ou qualquer que seja a causa, né, que ele esteja atuando. Então, acho que é um pouco isso. Das organizações que eu já trabalhei no terceiro setor, o que eu observo hoje, né, que eu falei que hoje estou num cenário melhor, mas eu atribuo não só a questão de remuneração ou de volume de trabalho, mas sim ao respeito que eu recebo perante a alta gestão com relação à minha vida para além do trabalho. Dentro da pesquisa, o terceiro fator mais recorrente é preocupação constante. E aqui, dentro da preocupação constante, ela pode estar vinculada às incertezas, pode estar vinculada à causa, mas existe esse fundo da cabeça barulhento, de que tem muita coisa rolando e eu fico me preocupando o tempo inteiro. Os outros elementos são falta de reconhecimento e o desequilíbrio da vida profissional e pessoal, entendendo que o profissional, ele obrigatoriamente precisa invadir o pessoal, porque é a sua causa e você está trabalhando em nome disso. E existe também uma pressão interna dessas pessoas que trabalham, que eu não posso abrir mão do privilégio de trabalhar em nome desta causa nobre. Então, fica complexo eu reclamar do trabalho ou reivindicar coisas quando milhares de pessoas sonham em trabalhar com este privilégio. Então, existe essa pressão interna que dá essa permissão para desumanizar. Entende? E existe também na pesquisa que ela diz, entre líderes e liderados, os líderes são mais motivados do que os liderados. E os liderados apontam mais a falta de recursos, não no sentido financeiro, de condições de trabalho, enquanto os líderes valorizam a superação de barreiras.
essa disparidade de compreensão do cenário faz com que tenha essas tensões relacionais, que são veladas. Ela, para a gente, é explícito, quase dá para abraçar, mas a gente não conversa sobre isso, então ela é velada. Tem mais uma pergunta, Lara. Sani. Desculpa falar uma coisa, perdão, gente, é que esse assunto mexe comigo também. Comigo Eu acho que tem uma também. coisa muito difícil no terceiro setor também, que eu sinto, é que, diferente do que muitas pessoas pensam, eu várias vezes não experienciei a colaboração entre o setor, porque está todo mundo lutando, sabe, pelo mesmo recurso, muitas vezes, em vez de ser um ambiente colaborativo, é o oposto, sabe, é um ambiente competitivo, é um ambiente não saudável, é um ambiente onde não quero te apresentar esse meu... Sabe, a gente era muito parceiro do Teto na época, o Litro de Luz, porque eram áreas muito parecidas. E o Teto foi generoso em vários momentos, mas em vários momentos, assim, com várias organizações, você pode apresentar esse patrocinador porque ele é muito conectado com a nossa causa e tinha zero essa colaboração, sabe? Então, enfim, desculpa, a gente tô... Exato, o recurso é escasso. Bom, gente, boa noite. Perdão por eu perder parte da fala de vocês. Eu estava na outra mesa e vim para cá. Eu sou Luciano, estou diretor executivo numa organização terceiro setor aqui. Atuo no terceiro setor desde os 14, estou com 34 agora. Então, teria alguns depoimentos que eu vou privá-los para a gente poder pôr coquetel daqui a pouco. Mas eu tenho duas questões que eu acho que eu gostaria de trazer. Uma é na área de captação. A gente acabou de conseguir captar R$500 mil para a atividade, mas a gente não consegue captar nada para institucional, né? Então, como é que eu consigo equilibrar essas coisas? Porque as fontes, como vocês já comentaram, não permitem essas coisas se conversarem, né? E foi relatado aqui também nesse sentido. E outra questão também é essa questão da moralidade que a gente tem e não tem, né? Então, saem notícias de jornal quando um executivo sai do setor empresarial para dedicar o restante da sua vida para o terceiro setor. Mas, quando alguém que está no terceiro setor aplica para uma vaga na área empresarial, você não tem capacidade, você não sabe como que é a vida aqui, você não aguentaria, não tem como, você não sabe, o terceiro setor é uma outra história, coitadinho de vocês, né? Aqui você não tem capacidade para aguentar como que é a vida numa empresa, né? Eu queria saber se qualquer pessoa nessa empresa teria capacidade de lidar com o nosso orçamento, com os nossos desafios e conseguir entregar resultados que ganham prêmios mundiais. Então, assim, como a sociedade enxerga o nosso trabalho em situações diferentes também é algo que a gente tem que lutar, não só dentro do terceiro setor, mas fora, né? Quantas fake news não se fazem sobre ONGs, trabalhos da Amazônia que saíram há um tempo atrás, né? Qual eram os verdadeiros culpados, de quanto que a gente fica, pessoas queridas que me conhecem, que caíram nessa fake news, porque ainda tem essa visão de senso comum sobre o que é uma ONG, sobre o que é o terceiro setor, e a gente ainda tem esse desafio de conseguir superar esses sensos comuns. Obrigado. Tá certo. A gente está finalizando, né? Eu não sei como é que a gente está de horário, né? Tá rolando uma festa lá do outro lado. Então então legal. a gente responde. Saúde mental, né, gente? Saúde mental. Vamos lá aproveitar. Não, mas o papo, a festa, né? gente, mas isso aqui não, é super isso que eu ia falar. Por mim, eu ficava aqui. Não, legal. No final das contas, a gente fica aqui lambendo nossas feridas, né? Porque os problemas só mudam de lugar. Eu não tenho uma resposta objetiva para a tua primeira pergunta, né? Sobre a falta de alocação de recursos para o desenvolvimento institucional. O que eu posso te dizer é que há uma discussão ainda muito nichada, ainda muito num microcosmo de financiadores brasileiros que já perceberam a importância de investir em desenvolvimento institucional das organizações, em fortalecer essas organizações. Algumas dessas organizações criaram a plataforma conjunta, que está discutindo toda a questão de desenvolvimento institucional. Inclusive, a própria plataforma conjunta está criando um banco de dados de financiadores que financiam desenvolvimento institucional. Tá? Não é fácil, e eu acho que passa por aí, por os financiadores acordarem para essa questão, que tem muito a ver com confiança, né? Com estabelecer uma relação de confiança maior, porque no final das contas dá na mesma, né? Assim, se você vai investir no projeto ou na instituição, no fundo você está investindo na causa, né?
Então, em relação a essa tua primeira questão, acho que tem esse aspecto, mas as organizações também precisam fazer um trabalho pedagógico com os financiadores, porque muitas organizações para quem eu presto consultoria, assim, mas o dinheiro só vai para o projeto. Eu falei, aí qual é o seu custo institucional? Muitas organizações nem sabem dizer, não sabem nem calcular o seu custo institucional. Um estudo feito, e aí a gente fala dos 5%, 10% é o custo administrativo, vamos dizer assim, que confundem, né, custo administrativo com custo institucional, porque aí você teria que incluir planejamento estratégico, medição de impacto, comunicação, captação de recursos, tudo isso faz parte do custo institucional. Um estudo que olhou para isso de uma forma mais abrangente é um estudo americano, que foi feito porque eles tinham que fazer um cálculo do custo institucional, pegaram uma quantidade enorme de organizações, né, para saber qual era o custo institucional. A primeira conclusão que eles chegaram é que as metodologias para dizer o que era custo institucional num caso ou no outro eram muito distintas. Então, algumas organizações achavam que uma coisa era custo institucional, outras achavam outra coisa. Outra coisa que elas subestimam, então, quando eles ajustaram o que era o custo institucional razoável de uma organização, chegavam de 25% a 32% do custo institucional. Quando eu refaço orçamentos de algumas organizações com quem eu trabalho, eu sempre chego num número perto disso, de 25% a 30% de custo institucional real, porque é esse custo institucional que é como se fosse a gordura boa, vamos dizer assim, do corpo humano, né? A gente olha a gordura como um todo e a medicina já evoluiu no sentido de entender o que é gordura ruim e o que é gordura boa. A gente tem que entender para o nosso corpo o que é a gordura boa, porque é a gordura boa que gera nutrientes para fazer você crescer, né? Então, se a gente olhar para as organizações, é a mesma coisa, né? Se a gente não tiver essa gordura boa, a gente não cresce. E a gente fica sempre, que nem aqueles ratinhos, sabe, da jaula, a gente fica correndo naquela rodinha do rato, e é isso que eu vejo as organizações em geral, elas estão naquela rodinha do rato, né? Correndo atrás do próprio rabo e vivendo num ciclo de escassez eterna, né? Eu queria complementar só uma fala do Rodrigo. Eu já tive nos dois lugares, né, no de doadora e no de captar recursos, né, responsável por uma organização. Eu diria para você que uma das primeiras coisas que eu aprendi é a importância da gente conversar com o doador. O doador precisa entender, e aí eu acho que é só na conversa, que existe um custo para você poder operar a sua atividade fim. Ou seja, não existe organização sem, como o Rodrigo bem colocou, não existe organização sem comunicação, você precisa ter gente para poder captar recursos, você precisa, ou seja, isso, e ele vai entender porque ele deve ter provavelmente uma organização por detrás dele, né? Então eu diria um pouco isso, porque eu acho que a gente às vezes se coloca no lugar, e eu senti isso, que quando eu virei captadora de recursos, eu colocava o doador numa condição superior à minha, porque existe nessa relação entre o doador e o donatário uma relação de poder. E esta relação de poder, ela só vai se tornar igual se você trouxer para o doador essa questão. Mesmo que ele não mude a opinião dele, mas você precisa trazer esse elefante para a mesa, de alguma forma, para ele poder entender. Porque ele precisa entender que, se o seu projeto só durar determinado tempo, essas pessoas depois estão na rua, depois de um determinado tempo. E que, se você tiver que canalizar toda a sua equipe para poder gerenciar esse projeto e para poder dar conta da instituição continuar existindo ainda depois, né, do período desse projeto, você precisa ter recursos para isso. Então, você precisa... Eu acho que, para mim, eu diria que essa relação mais transparente, porque eu acho que a gente, nessa relação de poder, a gente se coloca no lugar do subserviente, do que aceita. Porque aí você, enquanto diretor executivo, está lutando tanto pela causa
né? E que às vezes a gente aceita essa situação, e eu acho que essa aceitação é que torna as coisas, na minha opinião, perenes e institucionalizadas como práticas. Então, eu diria que esse é um caminho. E sobre essa questão que você está falando, última, que é sobre o terceiro, sobre essa visão negativa que existe, né? Essa visão de que a sociedade civil rouba, né? Que a sociedade civil está sempre mal comunada com o governo, enfim, tem sempre uma questão que sempre nos colocam, a sociedade civil, todo mundo dentro de um balaio de gente que não presta, que eu fico desesperada com isso, né? Isso obviamente, abala demais a percepção de confiança da sociedade em relação ao setor e exerce uma influência também para que a sociedade não invista, né? Não doe para os projetos. Eu diria para você que a gente está começando a caminhar, eu acho que alguns de nós aqui, não sei se você, Aline, mas a gente vê existe um movimento chamado Movimento por uma Cultura de Doação, que começa a discutir, começa a ter na minha opinião, algumas organizações, como a BCR, GIF, o Movimento por uma Cultura de Doação, a BONG, Associação Brasileira das Organizações Não Governamentais, começam a conversar eu acho que faz parte do processo de amadurecimento do setor. Acho que a gente está começando a amadurecer um pouco mais. E começa a discutir a necessidade, muitas vezes, de se posicionar, de ocupar lugar na mídia. Porque a mídia foi durante muito tempo ocupada só por essas notícias. E agora a gente precisa começar a ocupar a mídia sobre espaço na mídia para falar do que a gente faz, de que existe o setor estruturado e, muitas vezes, também responder a questões. Porque eu acho que responder é se posicionar enquanto setor para mostrar que a gente efetivamente existe e não aceitar. Porque, durante muito tempo, na minha opinião, ainda existe, não é uma coisa que eu estou falando que mudou da água para o vinho, está em processo mas, durante muito tempo, a gente ficou meio silenciado, a gente não via a notícia, a gente via as coisas falando. Assim, eu sou da época que, quando eu comecei a trabalhar, o setor que eu trabalhava, enfim, que a gente trabalha, que também é a filantropia, como a gente chama, era chamado de pilantropia, né? Isso vem do quê, né? Vem de um histórico, enfim, de uma relação terrível que existiu da sociedade civil com o governo no passado e que gerou uma imagem muito negativa do setor. E a gente vem, obviamente, historicamente, num processo de tentar reverter isso, só que é uma mudança histórica, né? Enfim, acho que é isso. Eu não vou dar mais espaço para a gente poder conversar, mas eu acho que é um papo super gostoso para a gente poder ter, enquanto cidadão, enquanto profissional da sociedade civil, do setor privado, de governo, porque eu acho que ele diz respeito a gente, enquanto cidadão, sociedade civil está lutando por nós, sem a gente saber, no dia a dia, é isso, né? E eu queria agradecer, assim, vocês todos por estarem aqui até agora, e falar agradecer demais vocês dois que vieram, ele de Santos, você veio de São Paulo, né? Você veio de São Paulo. Enfim, agradecer super por estarem aqui, por terem confiado no convite e falar que a gente tem a festa, que o pessoal está falando que a gente tem que ir lá, que a gente vai ser os últimos a chegar. Obrigada.